Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 121 da nossa jornada, dia 1 de maio. E seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Números 8, Salmos 44, Cântico dos Cânticos ou Cantares 6 e Hebreus capítulo 6. Hoje veremos coisas poderosas em Deus. Então permaneça, prepare o seu secreto, prepare o seu tempo de leitura da palavra, deixe que ela te transforme de dentro para fora. E sem mais delongas, Números capítulo 8. O capítulo começa com o candelabro de ouro, mais específico, as 7 lâmpadas. Isso não é só um detalhe estético, é extremamente simbólico. Elas apontam para realidades espirituais maiores, a plenitude do Espírito de Deus, como em Isaías, os olhos do Senhor que tudo vem, como em Zacarias, e a presença contínua de Deus que ilumina o seu povo. Em Apocalipse, essa imagem se amplia ainda mais, mostrando que o próprio povo de Deus carrega essa luz. Deus acende a luz, mas essa luz precisa estar posicionada corretamente para iluminar. Depois o texto entra na separação e purificação dos levitas. E aqui está a essência. Deus não apenas chama, mas ele separa, purifica e consagra. Os levitas passam por um processo completo: a água da purificação, a limpeza total, sacrifício e apresentação diante do Senhor. Isso mostra que o serviço a Deus não começa na função, começa na santificação. Não é o que você faz, mas como você faz. E um ponto muito forte é quando o povo impõe as mãos sobre os levitas, simbolizando essa representação do povo, diante de Deus, e ao mesmo tempo Deus declara que os levitas pertencem a Ele. Isso está diretamente ligado ao princípio do primogênito. O texto vai explicar. Todo primogênito pertencia a Deus, desde o livramento do Egito. Mas aqui, Deus escolhe a tribo de Levi como substituição representativa. Os levitas vivem uma vida entregue, que representava aquilo que deveria ser de todo o povo. Outro detalhe importante é que havia tempo e limite no serviço. Eles começavam mais jovens, 25 anos, outros textos falam 30, indicando diferentes fases de preparação. E aos 50 deixavam o serviço pesado, mas continuavam auxiliando, mostrando que no reino existe ordem, ciclos e sabedoria no servir. Ninguém é descartado, mas as funções mudam, pois não é sobre fazer apenas, mas é sobre ser separado. E partindo agora para Salmos, capítulo 44. Mostra uma fé madura que não nega a dor, mas também não abandona a Deus. Veremos algo curioso aqui neste capítulo. O texto começa falando de uma memória espiritual. O povo relembra tudo que Deus já fez no passado. Eles reconhecem que a vitória nunca veio da força humana, mas da mão de Deus. Não foi pela espada, e sim pela mão poderosa do Senhor. A identidade de Israel sempre esteve baseada na dependência de Deus, não na capacidade própria. A partir disso, o Salmo declara confiança. Não confio no meu arco, é Deus quem salva. Existe uma fé bem posicionada, não em recursos, apesar deles terem os recursos, mas em Deus. Então o tom muda. O povo começa a descrever uma realidade dura. Derrota, vergonha, abandono, humilhação. E o mais curioso e impactante é que eles dizem que isso aconteceu mesmo sem terem se afastado de Deus. Essa parte é forte, ela é muito importante e a gente precisa entender. Diferente de outros salmos, onde o sofrimento vem como consequência do pecado, aqui temos o que
Muitos chamam de sofrimento do justo. A gente viu isso na história de Jó, né? Quando alguém permanece fiel, mas ainda assim passa por dor, perseguição e silêncio aparente de Deus. O versículo 22, ele é central. E ele é muito conhecido, inclusive citado até em Romanos 8, a gente já leu. Por amor de ti, ó Deus, somos entregues à morte, continuamente. Isso mostra que, em alguns momentos, a fidelidade a Deus não evita a dor e está tudo bem. Dá sentido a ela. Se precisar, Senhor, seremos entregues à morte, por amor a Ti. Mesmo assim, o salmo não termina em desespero, ele termina em clamor. Desperta, Senhor, levanta-te para nos socorrer. Eles não negam a dor, não mascaram a realidade, mas também não soltam Deus. A gente vê muitos cristãos, muitas pessoas que estão começando a conhecer a Deus, que no momento difícil de dor, elas abandonam ao Senhor. Mesmo sem entender o presente, aqui esse povo nos ensina que devemos continuar clamando, confiando e permanecendo. E partindo agora para Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 6. Continua revelando um amor que não se perdeu, apenas passou por um momento de busca e agora se reencontra com identidade restaurada. O capítulo começa com uma pergunta das pessoas: para onde foi o seu amado? Isso mostra que agora outras pessoas começaram a perceber esse amor. Aquilo que era íntimo começa a se tornar visível. E a resposta da noiva é segura e firme. Ai, me lembrou de uma canção. Meu amado desceu ao jardim e eu irei ao encontro dele. O meu amado, o meu amado. É muito interessante a hora que fala, né, que outros começam a perceber. Aqui tá falando de um amor entre homem e mulher, mas é assim como o nosso amor com Deus também. De repente, outras pessoas começam a perceber o nosso amor por Ele. Voltando para esse momento, né, de amor entre homem e mulher, quando ela fala assim, o meu amado desceu ao jardim, essa linguagem representa o lugar de intimidade mesmo, cultivo, relacionamento. Ela agora sabe onde encontrá-lo. Não é mais uma busca perdida como antes, tem uma direção. Então vem uma das declarações mais fortes do livro. Eu sou do meu amado e ele é meu. É uma outra canção, essa aqui eu já indiquei para vocês. Aqui a maturidade. Antes havia desejo, agora há identidade estabelecida. Teologicamente, muitos interpretam isso como o nível mais profundo do relacionamento com Deus. Não apenas de busca, mas de pertencer a Ele. Quando o esposo fala, ele reafirma o valor da esposa. Ele compara com cidades importantes da época, como Jerusalém, Tirza. E isso é impressionante porque indica que o amor não tornou ela fraca, mas a tornou forte, posicionada, segura. E então vem uma parte que vale a pena explicar. Salomão diz, uma só é a minha pombinha sem defeito. Ele tinha outras mulheres. Pesquisas revelam que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Ele tinha mais do que 2 mulheres por ano e olhe lá. Naquela época, você poderia ter a quantidade de mulheres que você conseguisse sustentar. E sustentar bem, viu? Com joias, com ouro, roupas finas, sem ter falta para nenhuma delas. E mesmo assim, existindo muitas outras, Salomão diz que a Sulamita, ela é única. Ela é vista, reconhecida, ela é honrada publicamente. E há uma mudança visível. Quem vive esse amor carrega uma luz, uma beleza e uma autoridade que os outros percebem. A essência do capítulo é essa. O amor que amadurece, deixa de ser apenas busca, se torna identidade, é quem ela é agora. E quem encontra esse lugar pode dizer com segurança, eu pertenço a Ele e Ele a mim.
E para finalizar o dia de hoje, Hebreus capítulo 6. É um chamado forte à maturidade espiritual. O capítulo começa com uma direção clara, deixando os princípios elementares, avancemos para o que é perfeito. A vida cristã não foi feita para ficar no básico. Arrependimento, fé, batismo são fundamentos importantes, mas Paulo, como muitos teólogos explicam, que há um chamado para a igreja crescer, amadurecer e aprofundar-se no relacionamento com Deus. É realmente conhecê-lo, ser dele e ele ser nosso. Depois Paulo fala sobre aqueles que experimentaram profundamente Deus, mas ainda assim se afastaram. O texto não está falando de alguém fraco que caiu e se arrependeu, mas de quem viveu a realidade de Deus, conheceu, provou da bondade dele e decidiu rejeitar conscientemente. Isso aponta para uma apostasia, um endurecimento total do coração. Não um erro momentâneo, mas uma rejeição consciente. A ilustração da terra, quando Paulo traz, mostra que a mesma chuva cai, mas o resultado depende do que a terra produz. Sabe, quando você está num culto ou num lugar e muitas pessoas sentem a presença de Deus, mas outras não? A chuva está ali caindo para todos, mas o solo do coração de cada um está diferente. Isso mostra que não basta receber, mas é preciso ver como está o nosso solo para responder com fruto. Ao falar sobre as promessas, Paulo mostra que as alcançamos com fé e paciência, pois Deus é fiel, Ele não é homem para mentir. E tudo o que Ele falou, se foi Ele que falou, vai se cumprir. Abraão é o exemplo para nós, ele não apenas creu, mas ele esperou. A promessa de Deus não é anulada pelo tempo, mas ela é acessada por aqueles que perseveram. Deus é tão fiel à sua palavra que quando prometeu a Moisés, não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Ele mesmo se deu por garantia. Ei, entenda, a promessa de Deus ela é absolutamente imutável, pois o Senhor não pode negar a si mesmo, Ele é fiel. Por isso temos a certeza que se cumprirá tudo o que Ele diz. A Bíblia diz, temos esta esperança como âncora da alma. A âncora não impede a tempestade, mas impede o barco de se perder. Eu declaro que você não se perderá no meio do caminho. Tem uma música da Tamires Garcia, Âncora para a Alma, ou Âncora da Alma. Escute essa canção. Jesus está no lugar da promessa, garantindo que chegaremos lá. Então eu te encorajo, não pare no básico, não retroceda, não endureça o coração, mas se aprofunde e permaneça. Porque quem continua com fé, com paciência, vive o que Deus prometeu, aqui na terra e na eternidade. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, que possamos estar firmados na Tua palavra, na Tua promessa, naquilo que só o Senhor tem para nós, que assim como Davi e os seus homens, que se estivermos seguindo a Ti, Deus, e porventura a luta vier, que possamos permanecer crendo e confiando que o Senhor é um Deus fiel, que está conosco nos vales e nas montanhas, no dia bom e no dia não tão bom assim. Que o Senhor seja visto e reconhecido nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 122 da nossa leitura.